Olá, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que bom estarmos juntos novamente. Outra vez reunidos para a glória do Senhor, para ouvir um pouquinho mais a respeito da sua palavra, para aprender um pouco mais a respeito do que o texto sagrado tem a nos ensinar. E é sempre um privilégio, é sempre uma bênção, é sempre edificante para nós reservarmos momentos de estudo, de meditação e de aprendizado na palavra de Deus. A palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus que nos fortalece, a palavra de Deus que nos anima, a palavra de Deus que nos traz fé, que aliás é o tema de hoje. A palavra de Deus que nos traz esperança, a palavra de Deus que nos fortalece na jornada. A palavra de Deus que firma os nossos passos. A palavra de Deus que nos dá direção. A palavra de Deus que nos traz novas visões daquilo que Deus tem para nós. Porque ela abre nosso entendimento, ela abre a nossa compreensão e ela amplia o nosso raio de visão e de compreensão do que Deus tem para nós. Sem a palavra de Deus, não é possível viver de maneira plena à luz do Senhor. Sem a palavra de Deus, na verdade, torna-se praticamente impossível realizar a vontade do Pai. A palavra de Deus nos dá alimento. Como é que se vive sem alimento? Como é que se vive sem estar nutrido? Na verdade, não se vive. Eis a questão. Por isso precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, através de uma resposta que Jesus deu a Satanás quando foi tentado no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para nós, hoje, a palavra que procede da boca de Deus está aqui, nas Sagradas Escrituras, no texto bíblico. Aqui está a palavra que procede da boca de Deus. Sem esta palavra, eu me torno fraco. Sem esta palavra, eu me torno frágil. Sem esta palavra, eu me torno vulnerável e facilmente abatido. Porque a palavra de Deus é que nos dá força para prosseguir na caminhada e para lutar contra o inimigo. Se a palavra de Deus não estiver viva aqui no nosso coração, por certo teremos dificuldades. Veja o que o salmista vai nos ensinar no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E ao mesmo tempo ele também diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em outras palavras, se eu não tiver a Bíblia na minha vida como parte da minha essência, por certo, eu andarei na escuridão, fraco, trôpego e em pecado. Porque guardando-a no coração para não pecar. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. E é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Ela é indispensável. Nós não suportamos ficar alguns dias sem alimento. Estou me referindo ao alimento natural, que sustenta o nosso físico. Como é que podemos dar conta de ficar semanas sem ler a Bíblia? Não é possível. É por essa razão que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque não tem a palavra de Deus. Se eu não tiver a palavra de Deus,
eu fico à mercê da circunstância ao meu redor. Eu quero te pedir logo para você compartilhar esta live. Esta live será um pouco mais curta. Por motivos técnicos aqui eu terei que abreviá-la porque eu tenho alguns assuntos para resolver ainda antes da meia-noite. Então será uma live mais curta. Peço a você que compartilhe desde logo esta live, para que pessoas venham e recebam esta ministração, para que pessoas venham e recebam esta palavra que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero fazer menção de um personagem bíblico chamado Abraão. Amigo de Deus, pai da fé. Abraão, o homem da promessa. Abraão, o homem que foi chamado pelo Senhor. O Abraão, aquele que foi retirado da sua terra, do meio da sua parentela. Abraão, escolhido por Deus. Ocorre que Deus fez promessas a Abraão. E eu quero entrar justamente nesse pormenor. Muitas vezes existem promessas sobre a nossa vida. Muitas vezes existem planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes existem propósitos de Deus para nós. E ao longo da caminhada, porque estes planos, porque estes propósitos, porque essas promessas demoram a se cumprir, começamos a desanimar. Começamos a fraquejar. Começamos a dar lugar à dúvida. E aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar. Começamos a questionar, começamos a não aceitar, começamos a murmurar, começamos a duvidar do que Deus tem para nós. Quantas vezes, ou quem nunca, se questionou se Deus realmente iria fazer o que prometeu? Quem nunca se pegou perguntando, mas será que ainda vai se cumprir? Quem nunca se flagrou duvidando? Abraão passou por uma situação parecida. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 15 do livro de Gênesis. Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Abraão saiu da sua terra, mas levou consigo o pai e o sobrinho. Aí na cidade seguinte ele ficou um tempo, o pai morreu. Ele seguiu adiante com o sobrinho Ló. Aí houve confusão entre os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão, os pastores dos rebanhos de Ló, os pastores dos rebanhos de Abraão, e eles então foram cada um para um lado, se apartaram. Enquanto Ló escolheu as campinas, Abraão ficou com as montanhas. E lá foi Ló em direção às campinas, aqueles lindos campos, Sodoma e Gomorra. E lá foi Ló para Sodoma e Gomorra e Abraão para o outro lado. Dado momento, Deus se aborreceu com Sodoma e Gomorra e resolveu destruir a cidade, mas antes poupou Ló e sua família. Aqui tem uma série de informações que eu vou me abster de comentar agora, porque não é o foco da ministração. Mas tem a esposa de Ló, que virou estátua de sal na saída da cidade. Tem ainda a questão da escolha. Abraão deixou Ló escolher para que lado que ele queria ir. E Ló se preocupou com o que era mais belo, apresentável, agradável aos olhos. E lá foi ele para a perdição. Às vezes Sodoma e Gomorra é aprazível aos olhos, mas não é o plano de Deus. Mas eu vou me abster de entrar nesses detalhes. E aí passou toda essa situação, e aí veio toda essa questão, e lá vem Abraão, depois de anos. Diz a palavra de Deus, capítulo 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. O Senhor foi falar com Abraão: Não temas. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o momento que você está precisando de uma palavra. Abraão aqui precisava de uma palavra. Ele estava começando a amolecer. Os anos passaram, a promessa não se cumpriu, ele envelheceu, a esposa envelheceu, e nada do filho que Deus prometeu que seria gerado, porque Deus prometeu que ele seria pai de uma nação. E aí respondeu Abraão, versículo 2, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos?
E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer era o servo mais antigo, era o homem de confiança de Abraão. Então, se não houvesse filhos, o servo herdaria tudo. E Abraão não tinha filhos. E aí ele começou: Senhor, o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida? Se eu não tenho filhos, eu continuo sem filhos. Talvez você esteja vivendo um momento hoje que você pergunta assim: Senhor, como é que vai ser? A promessa vai se cumprir de que jeito se eu continuo na mesma situação? Abraão continuava na mesma situação, ele viveu uma série de situações, ele foi vencedor. Aqui há o episódio entre Abraão e Melquisedeque, também no capítulo 14, mas eu vou me abster de entrar nesse comentário, mas Deus honrou Abraão. Não vou entrar nesse pormenor agora, depois você pode dar uma olhada no capítulo 14. E Deus honrou em relação a Ló, Deus honrou Abraão muitas vezes, talvez Deus venha te honrando muitas vezes, mas ainda assim a promessa não se cumpriu. A promessa era um filho. Para ser pai de uma nação tem que ter um filho. E nada de filho. E nada de filho. E os anos foram passando. E Abraão foi ficando velho. E Sara foi ficando velha. E nada de filho. E Deus percebe o coração de Abraão inquieto. Ele aparece para Abraão num sonho, numa visão. E fala com ele: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu refúgio. O grande será o teu galardão. Mas aí Abraão indaga numa visão ou num sonho. Ele indaga assim: como assim, Senhor? Vai ser grande o meu galardão se eu continuo sem filhos? Quantas vezes nós não somos flagrados questionando a Deus? Senhor, mas como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa se eu continuo do mesmo jeito? Senhor, como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa se eu continuo do mesmo tamanho? Senhor, como é que o Senhor vai cumprir a sua promessa se eu continuo com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, o mesmo problema, do mesmo jeito, não muda, o tempo passa e tudo continua igual? Olha só o que Deus diz para ele. Disse mais Abraão. Abraão continuou falando: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Porque Eliezer era o servo mais velho, mas nascido na casa de Abraão. Eles tinham essa característica. Os servos nascidos na casa do seu senhor, eles tinham um tratamento diferenciado. E esse era o de confiança de Abraão. O Eliezer, o Damasceno. E Deus disse: peraí, calma, Abraão, calma. E respondeu, versículo 4: não será esse o teu herdeiro. Muitas vezes você fica dizendo para Deus: Senhor, está vendo isso aqui? Não tem jeito. Está vendo? A promessa não se cumpre. O herdeiro vai ser mesmo o meu servo. Eu não vou ter filhos. Eu não vou gerar. Eu já estou velho. Minha esposa ficou velha. Como é que vai ser? Eu continuo infértil. Eu continuo na terra. O Senhor me mandou para uma terra e eu continuo caminhando. E essa terra nunca chega. E essa promessa nunca chega. E essa bênção nunca vem. E eu continuo esperando. E eu continuo confiando. Mas hoje eu preciso ouvir uma palavra. Mas eu preciso ouvir o Senhor, e o Senhor sabe quando chega o dia que você precisa ouvir uma palavra. Abraão aqui precisava ouvir uma palavra, e Deus não o deixou ignorado nem abandonado. Deus falou com ele. E Deus disse assim: não será Eliezer o teu herdeiro. Não será ele. E aí, olha como Deus faz. Que maneira maravilhosa que Deus tem de trabalhar conosco. Ele renovou a promessa. Ele falou: Abraão, vem para fora, vem cá. Era noite. Vem cá. Conduziu até fora e disse, versículo 5: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua descendência. Deus renovou a promessa. Olha para o céu. Olha para cima, conta as estrelas, se é que tu podes. Deus veio com uma palavra de ânimo. E eu quero deixar essa palavra de ânimo para o seu coração. Creia sempre. Creia sempre. Ah, mas a situação. Creia sempre. Ah, mas o meu marido. Creia sempre. Ah, mas houve um acidente. A Eliane hoje me colocou a par de uma situação. Nós estamos orando pela sua filha. Deus deu um livramento, mas houve um susto. Houve uma situação. E nós continuamos cobrindo em oração. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Creia sempre. Creia sempre. Creia e não deixe de crer, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que a luta seja grande, mesmo que o tempo passe, mesmo que você envelheça. Abraão envelheceu, Sara envelheceu, mas a promessa não envelheceu. Entenda isso. Eu já estou começando a ficar aqui com o cabelo branco, né? Ou começando a faltar cabelo, né? Mas a promessa não envelhece. A promessa não envelhece. A promessa não envelhece. A promessa de Deus para Abraão não envelheceu. Abraão envelheceu. Sara, sua esposa, envelheceu. Mas a promessa não. E Deus renovou a promessa.
Vem cá, Abraão, vem para fora. Vem cá, olha para o céu. É a hora que você tem que olhar para o céu. É na hora em que você tem dúvida. É na hora que você está fraco. É na hora que você está com medo. É na hora que você está na insegurança. Olha para o céu. Olha para cima. Fazendo uma menção a olhar para o Senhor. E olha só o que diz o texto. Abraão se renovou. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Quando o Senhor renovou a promessa, e essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite, eu disse que essa live será mais curta. A gente vai voltar no tema na live da madrugada. Aí eu vou ter mais tempo para conversar com vocês antes de orar. Mas essa live, por motivos técnicos, pessoais, eu peço desculpas, eu repito, terá que ser um pouco mais curta. Então, meus amados, Deus renovou a promessa. Deus renovou a promessa para Abraão. Olha as estrelas. Você pode contá-las? Assim será a tua descendência. Eu sei que o levante é grande, como a Suelane acabou de dizer. A Eliane acabou de confirmar. Mesmo que tudo pareça perdido, eu creio que o Senhor está comigo. E no final das contas, apesar do susto que ela viveu com sua filha, Deus trouxe livramento. Deus trouxe livramento. Esse é o Deus em quem eu creio. É um Deus que não perde a oportunidade de nos abençoar. É um Deus que não falha. É um Deus que não deixa a desejar. E ele falou assim, vem para fora, vem Abraão, vem olhar, vem comigo, vem cá. Há momentos em que a gente precisa que o Senhor nos tome pela mão e nos mostre. Eu já te prometi. Eu não esqueci, não é porque os anos passaram que eu esqueci o que eu te prometi. Não é porque o tempo passou que a promessa envelheceu. Você talvez tenha envelhecido, mas a promessa não. A promessa não envelhece. A promessa não se perde. A promessa não tem prazo de validade. Mesmo assim, Deus revalidou a fé de Abraão. E diz o texto que Abraão, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. É até o versículo 6 que eu quero deixar com você. Creia. E isso, creia sempre. Essa é a ministração desta noite. Creia sempre. Creia sempre. E isso lhe será imputado para a justiça. Não deixe de crer. Não deixe de confiar. Não pare de adorar. Não é isso que diz a canção? Não pare de adorar. Está no meio da prova cantando louvor. Está no meio da luta adorando a Deus. Está no meio do dilema, dando glória ao Senhor. Está no meio da provação, exaltando a Deus. Abraão creu. Creu no quê? Na palavra. Palavra que Deus deu. Vem para fora, vem comigo. Esta noite, eu quero liberar essa palavra para você agora. E na madrugada a gente vai voltar nessa palavra e eu vou orar por você. Exatamente por você que está com a sua fé estremecida. Exatamente por você que está com a sua fé abalada. Exatamente para você que está com esta fé enfraquecida. Nós vamos orar para que Deus renove a sua fé. Nós vamos orar para que Deus restaure a sua esperança. Eu falava num dos aconselhamentos que fiz hoje à tarde para uma determinada pessoa o seguinte: não pare de crer, porque a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu tenho que esperar com paciência. E muitas vezes nos falta paciência. Muitas vezes nos falta esperança. Muitas vezes nos falta fé. Muitas vezes, como a Vânia acabou de escrever, quanto mais luta, maior a vitória. Então eu tenho que dar glória a Deus. Deus está no controle. Eu dizia isso num aconselhamento hoje à tarde. Deus não perdeu o controle da situação em nenhum momento. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa.
A gente começa a fazer algumas coisas no nosso dia a dia, nossa rotina, nossos afazeres, e de repente a gente se atrapalha e erra e fala, ops, deu ruim. Com Deus não tem, ops, deu ruim. Não, ele é perfeito. Veja o que Paulo escreve aos Romanos 12:1. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor é perfeita. Não tem ops. Não. Ele é perfeito. A vontade dele é perfeita. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ela é arma e é o escudo de todos os que nele confiam, conforme está escrito no livro de Salmos. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por falar em clamor, eu te espero à meia-noite. Essa live é curtinha mesmo. Eu preciso resolver algumas coisas aqui que estão com prazo limitado. Mas eu volto à meia-noite para a gente clamar. Vou retomar essa palavra e vamos orar para que Deus renove a sua fé. Te espero à meia-noite, hein? Não se atrase, não perca. Deus te abençoe e até mais. Até já.